Fidel Castro está morto, e isso representa o fim de uma era. Não é fácil se aproximar de uma figura histórica como essa sem nenhum juízo prévio. Para alguns é um ditador sanguinário que fuzilou milhares de pessoas, que oprimiu os gays, que oprimiu a liberdade em Cuba, e para outros é um ideal revolucionário, é um dos grandes símbolos da luta contra as injustiças e que pôs as contradições da América Latina para que todos pudessem ver e inseriu o nosso subcontinente no cenário mundial. Não importa qual é a sua posição sobre isso, se você pensa que ele é um vilão, se ele pensa que ele é um mocinho, mas o fato é que ele se tornou uma figura crucial na história recente do planeta e continuará sendo admirado e odiado por muitos anos adiante. A morte de Fidel Castro não é o fim do sonho comunista, na verdade isso já aconteceu antes. A experiência comunista, a experiência socialista terminou com a queda do Muro de Berlim em 89. Esse é o grande marco do fim da esquerda revolucionária enquanto sistema político. Na verdade, isso aí só representa mesmo o fim da experiência latino-americana do comunismo. Posto que Cuba já está passando por um monte de transformações políticas, já está se abrindo mais para o comércio exterior, já está se abrindo mais para o mundo. Com Obama começou uma reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, talvez com o Trump mude um pouco, mas já não é o mesmo cenário que era 40, 50 anos atrás. Eu gosto muito de estudar a história da Revolução Cubana por 4 motivos principais. O primeiro deles, que como já disse, foi o momento em que a América Latina se tornou protagonista no cenário global. Foi quando os olhos do mundo se voltaram para a América Latina e começaram a perceber as nossas contradições e a nossa miséria, os nossos sofrimentos. É incrível como uma minúscula ilha no Mar Caribenho conseguiu atingir esse grau de notoriedade e se tornou uma referência para a luta revolucionária em vários outros países da América Latina, incluindo no Brasil e também na África e em outros locais. O segundo motivo é porque Cuba e os revolucionários cubanos, incluindo Che Guevara e Fidel Castro, se tornaram um modelo revolucionário teórico, inclusive. Talvez mais o Che Guevara do que o próprio Fidel. Como o Che Guevara morreu novo, ele tinha 30 e poucos anos, ele morreu no auge da sua carreira de guerrilheiro. Ele não teve tempo de vida suficiente para manchar sua biografia e contradizer os seus princípios revolucionários. O Fidel Castro ficou 50 anos no poder, acho que até mais, e nesse meio tempo ele pôde cometer muitos erros e ser criticado por esses erros também. Porque se a gente parar para analisar, na verdade eles eram um grupo de guerrilheiros, né? Eles não eram políticos, eles não eram políticos profissionais, né? Então eles assumem um país devastado por uma ditadura rigorosa do Fulgêncio Batista, cruel, que torturava, que matou muita gente também. Quando assumem o poder contra todas as expectativas, eles tendem a aprender a governar um país. E nisso eles são envolvidos por um contexto geopolítico muito complexo, que foi da Guerra Fria. A Revolução aconteceu em 59, então a princípio não houve nenhum tipo de resistência, mas quando Fidel Castro decide nacionalizar, né, as empresas americanas que tinham em Cuba, porque Cuba na verdade era quase um apêndice dos Estados Unidos, né, era meio que um local de destino de férias americano, tinha muitos hotéis, tinha muitas empresas americanas ali. Quando ele nacionaliza as empresas, os Estados Unidos, para punir Cuba, determina um embargo econômico, né, então ninguém poderia comercializar com Cuba. E nesse isolamento, Cuba se aproxima da União Soviética, tanto ideologicamente quanto politicamente, e começa a receber suporte da União Soviética. Então você pega um grupo despreparado de guerrilheiros que tem que se envolver nessa política global da Guerra Fria, com dois interesses conflitantes de megas potências, e tem de lidar com isso aí e ser manipulado. Na verdade, Cuba em algum momento se tornou uma marionete da União Soviética, e a crise dos mísseis de 62, né, que quase acabou com o planeta, quase deflagrou uma guerra global nuclear que destruiria nossa espécie, provavelmente, que foi em retaliação aos mísseis que os Estados Unidos tinham colocado na fronteira da Turquia com a União Soviética. A União Soviética usou a Cuba para poder colocar alguns mísseis ali, para pôr alguns mísseis na ilha, e os Estados Unidos descobriu, né, os aviões espiões dos Estados Unidos passaram por cima e descobriram os mísseis ali, e houve uma crise diplomática tremenda, e por pouco não houve uma guerra nuclear. No final das contas, a União Soviética teve que recuar, teve que retirar os mísseis, teve que mudar de ideia, e mesmo assim Cuba acabou se tornando o cenário desse conflito e com constante medo da invasão dos Estados Unidos. Mesmo antes dessa crise dos mísseis, os Estados Unidos já tinham tentado invadir Cuba, né, que foi a invasão da Baía dos Porcos, que foi rechaçada pelo governo revolucionário, e durante outros períodos do governo do Fidel Castro, houve muitas tentativas de assassinato, acho que mais de 600 tentativas de assassinato do ditador. Então, se for pensar assim, a longevidade dele, ele morreu com 90 anos, ele é um sobrevivente e sem dúvida um grande exemplo de luta contra o imperialismo, de resistência a uma megapotência como os Estados Unidos.
Quando a União Soviética caiu, né, quando terminou a União Soviética, Cuba ficou mais isolada ainda, porque ele já não tinha mais o apoio da União Soviética, que era um país enorme, que fornecia armamento, que fornecia outros tipos de experimentos. Depois disso entrou num período de declínio tremendo, foi quando começaram aquelas histórias de refugiados, né, de gente fugindo nos barcos, nos botes, fugindo para os Estados Unidos, tentando fugir da fome, tentando fugir da miséria de Cuba. Foi um momento de grande declínio do país, mas ao mesmo tempo muita gente se questiona o que poderia ter sido o modelo comunista de Cuba se não fosse esse embargo econômico. Teria florescido? Teria se tornado um país excepcional? Então ninguém sabe, porque em vários campos eles conseguiram grandes avanços, como na medicina, como na educação pública. Quase não existe analfabetismo, acho que é zero analfabetismo. Então é uma questão a ser levantada se teria funcionado ou não. Mas é evidente que os Estados Unidos não permitiria que um país comunista florescesse logo no seu quintal ali, bem pertinho de Miami, então realmente os Estados Unidos têm um histórico de sabotar ou infiltrar agentes da CIA ou enviar tropas para suprimir movimentos de esquerda na América Latina. Isso aconteceu em vários pontos, inclusive no Brasil. O terceiro aspecto que eu acho impressionante de estudar a história cubana é compreender essa dinâmica do poder, como eu acabei de mencionar. Como um grupo de revolucionários que estão na mata ali lutando, chega ao poder e se torna um grupo ditador, um grupo que restringe a liberdade. Na verdade, é muito fácil compreender isso, né? Acho que todos os políticos acabam passando por isso de algum modo. Veja o próprio PT no Brasil, né, que passa de uma classe de políticos que luta pelos trabalhadores para uma classe de políticos que estão envolvidos em mega escândalos de corrupção. O poder ele corrompe, então ele não há como se salvar disso, utilizar a máquina estrutural do poder para dominar e para se fortalecer. Na verdade, o que o poder quer é criar mais poder e consolidar mais o poder. Então, no caso do comunismo em Cuba, no caso de Fidel Castro, o grande dilema deles depois de vencer as tropas de Fulgêncio Batista, de vencer a revolução, não era apenas como conquistar o poder, mas como consolidar o poder. E para isso, a ideologia comunista tem algumas técnicas, mas é basicamente ideológica, de supressão da opinião divergente, de supressão da imprensa, de supressão de qualquer um que questione o modelo. E o último aspecto que me interessa na história de Cuba tem a ver com esse protagonismo do país, né, depois da Revolução em 59, e que levou diretamente ao boom latino-americano na literatura. Quando os olhos se voltam para a América Latina, né, e para Cuba principalmente, também se volta para a produção cultural desses países. Então, o surgimento, né, e a ascensão de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes e de uma porção de outros escritores, inclusive alguns cubanos como o Alejo Carpentier, se dá nesse momento e historicamente essa confluência do processo político com o processo cultural. Eu acho que Cuba acaba se tornando o símbolo também dessa loucura que é a América Latina, onde coisas que parecem ser impossíveis se tornam realidade. Tanto para o bem quanto para o mal, né? E também, se você for ler, por exemplo, um outro livro que não é ficção, que é As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, você vê como o Galeano está muito impressionado e muito entusiasmado com o modelo revolucionário cubano e como para ele isso serve como um referencial de transformação social. E por mais que você odeie o modelo comunista, que você odeie Fidel Castro, não dá para negar o caráter humanitário que foi a revolução lá. Como eu disse, foi investimento em educação, investimento em medicina. Eles ajudaram com o movimento de fim do apartheid na África do Sul, eles ajudaram com outros movimentos revolucionários na América Latina. Nesse sentido, por mais contraditório que tenha sido a figura de Fidel Castro, ele foi um grande patrocinador de lutas justas, eu imagino, de lutas contra metrópoles exploradoras, de luta pela libertação, de luta por igualdade. E me parece que muitos dos erros do modelo de Cuba, em parte, foram causados pelo embargo econômico, né, que o país não teve como crescer economicamente, e em outra parte também pela repressão que parece ser evidente em modelos comunistas. Aquela eterna dicotomia entre liberdade e justiça social. Parece que as duas coisas não conseguem andar juntas. O capitalismo, por exemplo, onde há liberdade, onde há livre expressão, onde há livre mercado, há uma desigualdade social tremenda, há pouquíssimos
bilionários, milionários, enquanto há uma vasta massa de gente trabalhadora, de pobres e de miseráveis. Então, se você quer um modelo livre, você tem que permitir que o mercado se autorregule e isso cria esse abismo social, ou você quer uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, onde todos seriam hipoteticamente iguais, mas aí você não tem liberdade porque você não tem liberdade para poder transcender aquele mundo igualitário. E a morte de Fidel Castro também, eu acho que marca e indica essa guinada para a extrema-direita que a gente está vendo, para o populismo de extrema-direita, com o crescimento de partidos de extrema-direita na Europa, com UKIP, que é do Nigel Farage, com a Marine Le Pen, que está agora candidata à presidência da França, que talvez ganhe no final, com o Trump, com o Bolsonaro no Brasil, quer dizer, então está tendo essa guinada e eu acho que isso mostra também, que eu falei em outro vídeo inclusive, que há uma crise na posição de esquerda para essa guinada para a direita e para a extrema direita que eu acho que é muito perigoso também. E por fim, se você se interessa por esse assunto, se você quer saber mais sobre Fidel Castro, eu recomendo que você assista um documentário do Oliver Stone que ele fez entrevistando Fidel Castro. É muito interessante porque você vê um aspecto mais humano dele e você também percebe como ele tem ideias muito lúcidas e muito razoáveis, para ser bem sincero. Eu me surpreendi vendo esse documentário porque você imagina que um guerrilheiro ou como um ditador ele seria muito mais radical nas suas ideias e no final dos contos ele tem umas ideias muito plausíveis e muito sensatas e compreende também os erros do sistema e compreende também as limitações que ele tinha para poder fazer as mudanças. Então eu quero saber de você agora o que você pensa sobre isso, se você acha que o Fidel Castro era um ditador sanguinário, brutal, ou se você pensa que ele era um líder revolucionário, libertador. Deixa no comentário aqui embaixo. Assine o canal se não assina ainda, deixa o seu joinha e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!